E de volta com o programa Eu e Você, e agora o assunto é serotonina. Serotonina é o hormônio da felicidade, mas também é responsável pelo mau humor. É isso mesmo, Helena? Correto, Nelly. É o seguinte, a serotonina, ela é chamada também de hormônio da felicidade, mas o critério correto é chamá-lo de um neurotransmissor. O que significa? É uma substância, ela é produzida por células neuronais, então células do nosso sistema nervoso central, o cérebro, mas também, por curiosidade, ela é produzida pelo nosso intestino. Então existem células produtoras de serotonina no intestino. Por isso que às vezes na televisão a gente vê se o intestino está funcionando bem, está bem regulado, até o teu emocional também fica melhor. Serotonina ela é produzida em 20% no cérebro e 80% pelo intestino. Então, existem até livros que têm o título O intestino é o nosso segundo cérebro, porque ele tem uma função toda neuroendócrina. E a serotonina, é verdade, ela é um neurotransmissor, popularmente chamado de hormônio da alegria, mas ele é classicamente uma substância que ajuda os pacientes a terem um maior limiar de tolerância para o estresse do dia a dia. Então a pessoa ela fica intolerante, ela fica impaciente quando a serotonina está mais baixa. Outros exemplos, paciente que tem uma ansiedade extrema, um medo extremo de algo que nem aconteceu, nem sabe o que é. Então a serotonina mais baixa deixa essa paciente ou este paciente mais ansioso e pode aumentar até a fome. Esses pacientes, essas pessoas, classicamente têm mais vontade por doçura. Então no momento de estresse preferem mais o doce do que o salgado. Mas também eles têm energia, então eles desempenham a atividade do dia a dia e quando ela está muito baixa pode prejudicar também o sono. Aí indiretamente o paciente pode ter um pouco de cansaço de dia, mas não é clássico, é um paciente agitado, ansioso, irritado e tem um pouco de tristeza, um pouco de melancolia também. Então ele mexe com essa coisa de intolerância, mas também tem um pouco de tristeza, de um pouco de desânimo. Então tem essas duas vertentes. Como é que eu faço para detectar? Como é que eu descubro em que nível que está a minha serotonina? Tem um exame específico? O que acontece é que a serotonina, para a gente saber exatamente os valores, teria que ser colhido através de um exame de líquor. É para saber o que está no líquido que circunda o cérebro. Só que o exame de sangue ele não é tão fidedigno. Por isso que às vezes a gente tem que seguir pelo quadro clínico, como eu falei previamente. Então tem que ver o perfil do paciente. Então a gente vai colocar um outro exemplo. Existe um outro neurotransmissor que é chamado de dopamina. Esse paciente, clinicamente, é o quê? Mais cansado, dorme direto, quando acorda já está cansado, o sono não foi restaurador. No momento de estresse, ele vai mais para o café, ele vai à base de refrigerantes, à base de cola, libido baixo, não tem vontade de fazer exercício, não tem vontade de sair de casa, de conversar, já é um quadro clínico bem diferente do paciente com a queda de serotonina. Então a gente segue muito pelo quadro clínico. Quer dizer que durante uma consulta você vai conversar com o paciente, ali você vai conseguir mensurar, você vai conseguir saber se ele realmente está com a serotonina alta ou baixa, sem precisar fazer o exame, só conversando. Exatamente. E esses pacientes, às vezes a gente pede também dosagem de cortisol, porque o paciente às vezes não consegue dormir porque tem um cortisol mais alto. Esse exame aí existe, que é um exame salivar que nós fazemos de manhã, à tarde e à noite. Se o valor do cortisol estiver ok, nós direcionamos para a serotonina. Se os valores de cortisol estiverem alterados, nós também começamos a modular ou repor, fazendo um reequilíbrio deste cortisol. Então é mais pela clínica que a gente segue. E o questionário ele é bem prolongado, então por isso que a consulta é mais demorada. Então o que eu pergunto? Se o paciente tem quadro de enxaqueca, se é relacionado, se é mulher, se é relacionado à TPM ou não. Tem mulheres que dizem que tem enxaqueca independente do período da TPM. Pode ser queda da serotonina. Se teve algum passado de síndrome do pânico, quando se tem palpitação, sudorese, sensação de morte iminente, quando está em determinado local com muitas pessoas,
já indício que tem alguma deficiência da serotonina. Síndrome do intestino irritável, paciente que tem alternância do hábito intestinal. Aí passa numa avaliação com especialista, é feito um exame como a colonoscopia e vem absolutamente normal. Não existe algo orgânico e sim existe uma disfunção do intestino. Desconfiamos novamente da serotonina. Paciente que tem quadro de dores musculares, a clássica fibromialgia, também tem alguma correlação com a serotonina mais baixa. Então fazemos um leque de questionários para saber onde que esse paciente se enquadra. Para isso, então, a pessoa realmente precisa fazer uma consulta, conversando com o médico, que ele vai conseguir esclarecer. Sim, e uma curiosidade, mais ou menos a cada 4 pacientes que têm um quadro de depressão, em torno de 75%, isto é, 3 desses 4 pacientes têm alguma deficiência de serotonina. Então, o caminho é bem predominante para esse lado. Claro que temos que fazer toda a avaliação de dopamina, noradrenalina, GABA, existem outros neurotransmissores, aí é o questionário completo. Doutora, além do medicamento, né, que a pessoa vai fazer uso, de que outra forma que ela pode estar se ajudando no dia a dia? A alimentação interfere? Com certeza, porque assim, os medicamentos clássicos, eles são chamados de inibidores de recaptação da serotonina. O que acontece? A célula nervosa, o neurônio, ele tem a produção da serotonina, libera para uma fenda sináptica, digamos, vamos chamar de corredor. Nesse corredor, essa serotonina, ela vai acoplar em receptores na próxima célula. Então, o medicamento, ele faz um deslocamento dessa substância. Então, ela não faz a produção, então ela faz com que aumente a quantidade nesse corredor. O que nós podemos fazer e até o paciente? Primeiro, aumentar o aporte da matéria-prima. Então, o corpo, o organismo precisa produzir serotonina, mas precisa da matéria-prima. Então, nós podemos colocar precursores, então nós temos o 5-hidroxitriptofano, L-triptofano é o aminoácido primordial que produz a serotonina, por isso que as fontes alimentares principais são as de origem animal ou vegetal, mas onde há proteína. Então a carne, os frutos do mar, o frango, leite, ovos, né, os derivados do leite. Mas quem é vegetariano, no caso, pode conseguir essa fonte de triptofano, que é o aminoácido primordial, de grãos. Então ervilha, lentilha, as nozes, as amêndoas, o amendoim. Então toda essa fonte tem que estar sendo dado um aporte para essa produção, mas também o intestino tem que estar com qualidade para que tenha uma boa produção dessa serotonina. Primeiro, não fazer uso indiscriminado de antibióticos sem uma supervisão médica, porque o antibiótico ele ataca o agente agressor, a bactéria que está gerando a infecção, mas também as bactérias boas do intestino. E isso tudo leva à disfunção da produção da serotonina. Segundo, anti-inflamatórios em excesso, uso de protetores gástricos, uso de conservantes, produtos industrializados, empacotados, o próprio estresse também. Então, quando se aumenta muito o cortisol, acaba se prejudicando a produção. E um detalhe que alguns pacientes, não todos, podem ter uma intolerância à lactose. E tem pacientes também que podem ter uma hipersensibilidade ao glúten, que é a proteína que existe no trigo, na cevada, na aveia, no centeio. Então tem esse detalhezinho, sim, do intestino. Acho que é uma pergunta que você aí de casa deve estar se fazendo também. Helena, se a pessoa não vai tomar medicação, qual que seria a rotina do dia a dia dela para ela manter a serotonina em alta, equilibrada? O paciente, primeiramente, ele tem que fazer uma avaliação da alimentação, como nós dissemos, para ter uma qualidade, evitar todos os agressores para o intestino. Algo que ajuda bastante, como o intestino é o grande produtor da serotonina, vale a pena até se fazer uso de prebióticos. Então, fazer uso de lactobacilos,
pelo menos, pode ser 3 vezes por semana inicialmente, mas se for um quadro mais intenso, diariamente, para manter a qualidade intestinal. Exercício físico aumenta os níveis de serotonina. Não fazer ingesta excessiva de café, porque acaba diminuindo os níveis. Exposição ao sol, fazer uma caminhada em ambiente aberto. E eu, no caso, no consultório, eu coloco muito precursores. Eu dou matéria-prima para o organismo voltar a produzir a serotonina. Então temos vitaminas do complexo B, temos o próprio L-triptofano, que é o aminoácido, é o coringa, né? É o centro da produção da serotonina. Então nós damos nutrientes para esse paciente, modulamos o cortisol, e em tudo que se fala para melhorar o emocional do paciente, sempre se fala em meditação, sempre. Isso muda quimicamente o organismo de uma maneira fantástica. Então é algo que o paciente pode voltar a pensar. Então o medicamento tradicional que é colocado, os nutrientes, né? Se não precisa do convencional, vamos tentar com os nutrientes. Mas o próprio paciente também tem que fazer modificações no seu estilo de vida para se autoajudar. Então é uma parceria, o médico com o paciente. Ótima explicação, Helena. A gente agora ficou sabendo um pouquinho mais sobre a serotonina.